Olá, está no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje, a gente vai falar sobre Movimento Maker, o famoso, mas repaginado, faça você mesmo. Para conversar sobre esse tema, recebemos a Rita Vu, ela é diretora da rede FabLab Livre SP. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. O que é Movimento Maker? O Movimento Maker é caracterizado pelas pessoas que gostam de fazer, produzir o que vem na cabeça delas. Eu acho que um dos grandes pilares, né, como você mesmo falou, é esse faça você mesmo. Mas acho que mais do que isso, o Movimento Maker tem muito forte a cultura da própria colaboração. Acho que mais do que o faça você mesmo, né, o do it yourself, como é conhecido, é o do it together. As pessoas compartilhando e trabalhando juntas para conseguir desenvolver o que elas necessitam, primeiramente, ou também o que outras ideias que venham à cabeça. É uma característica do movimento fazer junto? Sim, é uma característica. Essa colaboração é muito importante, porque as pessoas elas vão aprendendo umas com as outras. E outro fator importante do próprio movimento é esse: as pessoas elas não têm alguém que fique ensinando, elas vão aprendendo durante o processo. E por isso é sempre importante os trabalhos colaborativos, porque realmente as pessoas elas vão trocando conhecimento e vão aprendendo fazendo. O que eu não sei, a outra pessoa pode saber. Exato. Sai o resultado, né? E se não sabe, pode procurar na internet. Na internet tem tudo, sim, né? E o mercado, ele já está atento a esse novo jeito de produzir? Tá sim. Acho que tem muitas empresas que já estão colocando esse tipo de laboratório dentro do próprio chão de fábrica mesmo, porque as pessoas podem, no momento que elas estão projetando, elas podem prototipar muito rapidamente, né? O que antes era levado para um outro lugar, né? O projeto, para ele ser prototipado, na mesma hora teve a ideia e já dá para concretizar, materializar. Então esse processo é bastante importante. Além disso, no próprio mercado da educação também, acho que tem muitas escolas que já estão atentas ao que é o movimento maker na educação, que também é muito importante, e inclusive o próprio mercado dos equipamentos, que antes o que eram equipamentos industriais, agora eles são de uso doméstico. Então também o mercado está atento na produção dos equipamentos de baixo custo e também pequenos, para que as pessoas possam ter nas próprias casas. Então houve um barateamento desses equipamentos? Sim, eu acho que o que caracteriza mais forte, o que possibilitou que várias pessoas pudessem ter acesso a essas tecnologias de fabricação digital foi isso: o barateamento, que antes era uma impressora que poderia custar R$20 mil, hoje você pode não só comprar, mas também fazer a sua própria impressora por R$1.000, R$1.200. Então, realmente está muito mais acessível e de uso doméstico. Então, qualquer necessidade, ao invés de você, quando quebrar alguma coisa, comprar, você pode refazer aquela parte, acoplar. Então, isso facilita muito o uso. E você acha que esse segmento está consolidado aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, a gente tem um número de usuários, são 135 milhões de pessoas. No Brasil, a gente não tem dados, mas você acha que aqui está consolidado? O brasileiro se caracterizou com isso, se identificou? O brasileiro, ele sempre foi maker, né? Eu acho que a própria cultura da gambiarra é bastante importante, da gente conseguir fazer muita coisa com muito pouco, com o que a gente tem acessível. Falando do próprio movimento, a gente tem um número considerável de makers? Tem, mas acho que pegando na proporção do número de habitantes que o Brasil tem, ainda é muito pouco, de pessoas que realmente se caracterizam dentro desse movimento. Mas, com certeza, assim, culturalmente falando, a forma como as coisas são desenvolvidas é muito própria do brasileiro. Essa cultura da gambiarra, de dar um jeito e fazer diante da necessidade. Então, não é só imaginário, tem a ver com a prática também. Sim, a materialização, por isso que é essa coisa do fazer. Não é só ficar no mundo das ideias, é realmente materializar, produzir, criar, enfim. Tem algumas pessoas que dizem que é uma tendência, uma nova revolução industrial. Você vê assim? Acho que poderia ser dessa forma. Acho que o que difere é que na Revolução Industrial, enquanto os meios de produção estavam nas mãos de poucos, no caso agora a gente tem os meios de produção domésticos. Então a gente consegue produzir o que a gente vai consumir. Acho que essa é a grande mudança. Ao invés da gente comprar objetos pensados por outras pessoas, geralmente os designers, então tudo que a gente compra é projetado por alguém, a gente mesmo projetar diante da nossa própria necessidade. E ter os meios de produção em casa. Então acho que essa é a grande diferença. São novos inventores, podemos chamar assim? Sim, sim. E não só inventam para as outras pessoas, mas isso que é o mais importante. Isso faz com que as pessoas repensem a forma de consumir, porque, enfim, as pessoas não vão precisar comprar esses objetos prontos. Então, elas vão estar inventando de forma cotidiana. Isso vai fazer parte do dia a dia das pessoas.
Agora, esse conceito do faça você mesmo, né, que a gente tinha lá atrás, tem uma diferença para esse movimento maker ou ele é mais sofisticado? Bom, acho que antigamente o que acontecia é que nem sempre a gente tinha as ferramentas acessíveis. Então a gente conseguia fazer até certo ponto. Com esse empoderamento tecnológico, democratização das tecnologias digitais, as pessoas conseguem ir mais longe e realmente não só imaginar, mas produzir o produto final e tendo boa parte das ferramentas em casa. Então acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que esse segundo momento do próprio movimento maker, que é o do fazer junto com as outras pessoas, também é bastante importante, porque acho que é aí que o movimento ele ganha uma potência. E ele virou uma potência por quê? Tem a ver com essa evolução tecnológica? Por que virou uma tendência aqui no Brasil? Aqui no Brasil, acho que tem vários motivos que fazem com que isso vire uma tendência. Bom, primeiro, o óbvio, que é muito bacana quando você tem ferramentas acessíveis e tecnologias que antes estavam nas mãos de poucas pessoas, um uso democratizado. Acho que a própria Prefeitura de São Paulo tem uma iniciativa bastante interessante, que é de colocar vários laboratórios públicos e acessíveis, então isso é de muito fácil acesso. Também tem toda a questão do mercado em si. Isso possibilita que a gente consiga fazer de uma maneira mais sofisticada várias coisas. Por exemplo, a aproximação com a educação também é bastante forte e também está criando um mercado de escolas voltadas para a educação maker e também a produção de equipamentos aqui dentro do Brasil e não só a importação desses equipamentos. Além de ter um número considerável de empresas que estão produzindo esse equipamento dentro do Brasil, também a possibilidade das pessoas produzirem os próprios equipamentos. E quem faz o movimento maker? É só a juventude? Não, acho que qualquer pessoa que realmente tem uma ideia e consegue materializar, já está dentro do movimento. Não necessariamente o uso de tecnologias digitais é uma exigência. Você pode fazer desde uma marcenaria artesanal, trabalhar com vidro. Então, acho que o que caracteriza é essa vontade, esse desejo de, a partir do momento que se tem uma ideia, uma necessidade de conseguir concretizar, materializar, produzir, fazer. Então, não precisa ter só a tecnologia, não precisa ser robótica. O que a gente pode fazer no movimento maker? Qualquer coisa. Acho que tem a frase do Neil, quando ele cria esse conceito no MIT, dos Fab Labs, que são esses laboratórios de fabricação digital para se produzir quase qualquer coisa. Quando ele diz isso, é uma verdade, porque dependendo do que você quer construir, você vai atrás dessas ferramentas e se elas não existem, você pode inventar e construir as próprias ferramentas para fazer. Então, isso é bastante empoderador e faz com que as coisas se disseminem de uma maneira mais ampla. Mas sem a tecnologia, a gente não teria esse movimento maker? Olha, que o movimento maker ele veio a partir do uso das tecnologias de fabricação digital, mas pelo menos para mim a concepção de ser maker é muito anterior a isso. São pessoas que realmente materializam as ideias que fazem. Então não necessariamente precisaria do uso de tecnologias digitais para isso. Você falou da área da educação tem usado. No que a educação tem usado, o movimento maker? Tá. A educação, o que eles estão chamando de educação maker, que é exatamente isso. Você conseguir aprender durante o processo do desenvolvimento de projeto. Acho que essa é a principal característica. Então, muitas escolas que antes tinham os famosos laboratórios de informática estão transformando esses laboratórios em laboratórios de fabricação digital. E aí, né, as crianças, os adolescentes, eles passam a desenvolver projetos. Que, se a gente for pensar, é uma maneira muito interessante da gente conseguir transformar um pouco a nossa educação, que sempre foi muito verticalizada, né? Então tinha um professor falando, os alunos recebendo aquele formato de sala de aula e colocar todo mundo no mesmo ambiente de uma forma muito horizontal, sem passar conteúdos propriamente ditos, mas desenvolvendo projetos. Se a gente for pensar, a nossa vida é um grande projeto segmentado em pequenos projetos, né? Então, se eu quiser fazer uma viagem, eu tenho que fazer o projeto dessa viagem, etc. Então, a forma como a educação maker se dá é bastante interessante, porque ela ensina coisas essenciais para a vida. Então, diante de algum problema, uma dificuldade, como que eu vou fazer, projetar e resolver essa solução? Então, a educação maker é exatamente isso. Diante de projetos, as pessoas elas vão aprendendo conforme aquele projeto exige e não uma educação conteudista que acaba se perdendo quando a gente só recebe, ouve, ou tenta estudar ou decorar. Então, esse processo de as pessoas se colocarem, né? Quando a gente fala
mão na massa, é exatamente se colocar nisso e fazer parte, né, de fato, do próprio processo de aprendizagem. É a partir de todas essas experiências que as pessoas vão adquirindo esse conhecimento. Então, isso é bem importante. E essa experiência ele pode levar para outras áreas da vida? Ele se torna um adulto mais independente? Com certeza, porque é a forma como se encara a própria vida, né? Então, as pessoas elas vão conseguir, a partir de como quase uma metodologia de desenvolvimento de projeto, conseguir desenvolver e encarar problemas reais. Então, acho que isso é bastante importante e por isso que o movimento maker ele está se tornando tão importante na educação. Agora, ele é um movimento democrático, assim, você falou das escolas, mas a gente não vê isso ainda nas escolas públicas, apesar de ter o Fab Lab. Mas ele é um movimento democrático, é para todos? Sim, é sim. Muitas vezes a gente fica com essa impressão de que ele ainda está pouco acessível, porque essas tecnologias elas não estão totalmente democratizadas, mas isso também é uma questão de tempo. É que nem o celular, que né, há 10 anos poucas pessoas tinham, hoje é uma coisa super acessível. Mas mesmo nas próprias escolas públicas já tem muitos projetos de transformar esses laboratórios de informática em laboratórios de fabricação digital. Né? A própria Secretaria Municipal da Educação está com um projeto bastante importante do CEL 21, que é exatamente isso, é colocar tecnologias da aprendizagem no próprio currículo. Então, muito provavelmente, daqui a pouco tempo, não só as escolas particulares, mas também as escolas públicas, elas vão ter um processo de aprendizagem muito diferente, no qual a tecnologia ela está aí para ajudar e fazer com que os alunos possam desenvolver as próprias ferramentas para o aprendizado e também aprender a partir de projetos, que é, como a gente tinha conversado, é bastante importante para a forma de vida, né? Como a pessoa vai encarar qualquer tipo de coisa. E como que a juventude está encarando isso? De produzir a sua própria impressora? Como é que ela vê isso? Para ela é uma novidade ou é uma coisa normal já? Olha, eu acho que para as crianças que já nasceram assim, dos anos 2000 para cá e que hoje já estão aí com seus 18 anos, isso já é uma coisa muito comum. Elas já nasceram com a internet sendo utilizada de forma muito disseminada, computadores, celulares. Então, isso acaba fazendo parte do próprio processo cognitivo. Mas para as outras pessoas, isso também é muito gratificante. Quando você tem uma ideia e consegue concretizar, isso é muito mais legal, é muito mais divertido do que você ir numa loja e comprar aquilo pronto. É muito gostoso quando você fala, a pessoa gosta de uma coisa e você fala, puxa, fui eu que fiz. Então, isso faz com que as pessoas se aproximem de uma maneira muito interessante e criam relações diferentes com os próprios objetos. Porque é uma coisa meio afetiva, né? Foi você que fez. Então, essa relação e o respeito com as coisas desenvolvidas e os objetos que não são comprados, mas pensados de uma maneira muito especial, isso é muito gostoso. Então, as pessoas que acabam encontrando essa oportunidade e acabam entrando de cabeça, porque realmente é muito bom, as pessoas ficam felizes. Gratificante. Daqui a pouco a gente conversa mais, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais Espaço Livre. Até já. Estamos de volta com Espaço Livre, hoje falando sobre movimento maker. Para a conversa, nós recebemos Rita Vu, ela é diretora da rede Fab Lab Livre SP. Rita, o que é um Fab Lab? O Fab Lab é um laboratório de fabricação digital. Nele, são encontrados basicamente 5 equipamentos que todos os Fab Labs têm, que é a cortadora laser, a impressora 3D, a fresa de grande porte, fresa de precisão e a vacuumforme. E a plotter de recorte também. Então, isso que caracteriza esses laboratórios que possibilitam a fabricação de quase qualquer coisa. As impressoras eu sei o que são. Fresa é de pressionar. É uma CNC. É uma CNC que vai subtraindo o material, enquanto a impressora 3D é um processo que a gente chama de aditivo, que vai camada a camada construindo o objeto, a fresa ela vai retirando. É basicamente como as esculturas eram feitas, de blocos de mármore, os escultores iam tirando. E como eles funcionam aqui em São Paulo? São todos públicos? São quantas são e são públicos? Então, aqui a Prefeitura tem uma iniciativa bem legal, que é a rede Fab Lab Livre SP, que são 12 laboratórios de fabricação digital totalmente públicos e gratuitos. Aqui em São Paulo a gente tem outros laboratórios, mas todos eles são privados. E é isso que caracteriza geralmente os Fab Labs. Em todo lugar do mundo, esses laboratórios são privados e aí, basicamente, as pessoas pagam uma mensalidade ou uso de hora-máquina ou pagam pelos cursos. No caso da nossa rede, a gente tem isso acessível para qualquer cidadão e a gente tem 12 laboratórios espalhados pela região da cidade inteira, né? Principalmente as de maior vulnerabilidade social.
e qualquer cidadão pode chegar a qualquer momento e utilizar o laboratório. Se ele for querer usar uma máquina específica, ele pode agendar, e também todos os cursos são absolutamente gratuitos. Então, aqui em São Paulo, a gente tem basicamente a única iniciativa pública no mundo desses laboratórios de fabricação digital. Quem administra? É a própria prefeitura, faz o repasse, e quem faz a gestão direta são as organizações da sociedade civil. No caso, hoje, a gente tem uma única organização, e o que é interessante é que agora a gente está num processo de selecionar as próximas organizações que vão cuidar a partir do segundo semestre. E a administração vai mudar? Vai ter alguma mudança? Na administração pública, não. Na administração dessas organizações, vai mudar alguma coisa no FabLab? Não, basicamente ele vai continuar sendo o mesmo, atendendo a população. Eu acho que o que caracteriza não é nem as novas organizações, que com certeza vão trazer um know-how diferente, mas acho que o edital que foi feito pela prefeitura esse ano, ele foi bem diferente do que o edital feito anteriormente. Então, antes, enquanto a gente tinha metas muito relacionadas a cursos e visitação, hoje os nossos cursos a gente vai reduzir um pouco a grade para deixar eles mais específicos, de maior entendimento do próprio cidadão para a escolha. E também todos os cursos vão ser orientados a projetos. Antes a gente estava muito parecendo uma sala de aula que não tinha muito a ver com os laboratórios, e agora as pessoas vão aprender mais direcionadas ao projeto que vão desenvolver. E desde quando a prefeitura mantém os FabLabs? O primeiro FabLab surgiu na cidade de Tiradentes e foi no final de 2015. Então, hoje a gente tem 12 laboratórios e eles são caracterizados basicamente por terem equipamentos diferentes. Nem todos os laboratórios têm todos os equipamentos que caracterizam o FabLab. Então, a gente tem 4 laboratórios que a gente chama de grande, justamente por eles terem fresa de grande porte e a plotter de recorte, vá conforme que não tem nos laboratórios pequenos. Mas todos eles dão a possibilidade de produzir muitas coisas, então desde a marcenaria artesanal até a impressora 3D. E qual que é o objetivo? É dar oportunidade para as pessoas, uma integração social, o que é? Basicamente, a democratização do uso dessas tecnologias digitais. E isso também, acho que vai atingir o cidadão, acho que ainda não acontece, mas acho que essa é a principal meta de sustentabilidade do próprio cidadão, de conseguir desenvolver projetos que possam trazer renda para ele. Então, como são laboratórios que a prototipagem é muito rápida, principalmente para empresas que trabalham com hardware ou coisas físicas, fica muito mais fácil delas irem para o laboratório, produzir e isso poder gerar um negócio futuramente. Então, acho que esse é o principal objetivo. Também aproximar, né, da educação maker, que isso é bastante importante, e capacitar essas pessoas no uso dessas tecnologias digitais. Então, não só os equipamentos, mas também o desenvolvimento do projeto. Então, toda a parte de softwares a gente tem também. E a possibilidade de fazer projetos de uma forma muito diferente se essas tecnologias não fossem acessíveis. E como funciona lá? Eu tenho um projeto, tenho uma ideia, eu chego lá no FabLab, o que eu faço? Acho que a primeira coisa é conhecer o espaço, conversar com os técnicos. Eles são capacitados justamente para orientar no desenvolvimento desse projeto, porque nem sempre a ideia que você teve primeiro realmente vai se tornar o produto final. Conforme o uso e a manipulação dos materiais é sempre muito importante, além da técnica de produção. Então, os técnicos eles vão acabar orientando, inclusive até discutindo sobre o próprio projeto, para ver se ele tem que ser adaptado ou não. E mesmo se só tiver uma ideia e não souber, por exemplo, modelar num software de modelagem 3D, esses cursos eles podem fazer e ir aprendendo dentro do próprio laboratório. Então, desde o desenho, desde a concepção, né, o que a gente chama de design, né, o projeto em si, até a materialização dele, a fabricação desse produto. E os cursos? Quais cursos são oferecidos e como funcionam? Hoje a gente tem uma grade bastante ampla, de mais de 50 cursos diferentes. A gente está num processo de reduzir e deixar um pouco mais específico, justamente para que o cidadão consiga evoluir no que mais lhe interessa. Então, a gente tem os cursos de curta duração, que são muito próximos a oficinas de 4 horas, cursos de média e de longa duração. E aí a ideia é que a gente consiga dar uma capacitação continuada. Então, a gente vai reduzir um pouco essa grade, mas isso faz com que o cidadão consiga aprender desde programação web para desenvolver um site, usando algum tipo de CMS ou não, até robótica, a parte de eletrônica também, e fabricação digital envolvendo todos esses equipamentos que caracterizam o FabLab. Legal. E tudo de graça? Tudo de graça.
Inclusive o protótipo, o projeto que a pessoa faz também? A única coisa é que para produzir coisas específicas, porque nem todos os materiais a gente tem, aí o cidadão pode levar. E os insumos, eles são basicamente para os cursos. Se ele quiser desenvolver e prototipar algumas vezes, aí ele leva o material. Mas o uso da máquina é livre, é basicamente agendar para que não tenha problemas de horário e aí utilizar. Material, você falou, que tipo de material que você tem lá? A gente tem é bastante grande, porque como são equipamentos muito diferentes, os materiais que são usados são muito diferentes. Então, a gente tem filamentos da impressora 3D, e aí os diversos tipos de filamentos, né? Desde flexíveis, diferentes tipos de plástico, inclusive o PLA, que é bem interessante, porque ele é um plástico orgânico, né? De banana e milho. Até MDF, madeira, porque tem toda a parte de marcenaria, moldes de silicone, então trabalho com resinas, o próprio silicone, sim, então acrílico, é uma gama muito grande, né? Vai depender muito dos cursos que estão sendo mais demandados, e isso em cada região é bastante característico, né? Porque os laboratórios, como eles estão em regiões muito diferentes da cidade, a própria vocação local acaba trazendo uma certa característica. Então, enquanto uns têm muitos cursos de costura, por exemplo, em outros a parte de robótica sempre é a mais demandada. Então, isso também faz com que cada laboratório tenha insumos diferentes, porque nem todos vão precisar de tudo na mesma quantidade. E aí, quando é um material muito específico, aí o próprio cidadão pode comprar, mas o uso da máquina é absolutamente livre, é só agendar. Você falou uma coisa simples aí, corte e costura. Tem uso da tecnologia ou é só da máquina? A máquina de costura, mas também pode inserir tecnologias nas roupas, né? Isso nada impede de você usar uma linha condutiva, um tecido condutivo e fazer coisas com que se chama de wearable computing. Então, dá para colocar circuitos eletrônicos nas roupas, fazer uma camiseta que toca música, enfim. Isso com certeza dá para fazer. Mas também dá para fazer uma roupa normal com o tecido. E o Fab Lab, ele aguça essa coisa da criatividade? Você percebe isso nas unidades? Com certeza. Eu acho que quando o cidadão, e isso é que é legal, né, de ir conhecer, mesmo que não tenha uma ideia, porque chegando lá, eles vão encontrar possibilidades do que eles podem imaginar. Muitas vezes a gente não consegue imaginar tudo, sem saber o que dá para ser feito. E aí, vendo as possibilidades, aí a imaginação já dá uma explodida. Então, é importante a pessoa ir até lá para conhecer, né? O jovem, mesmo que não tenha uma ideia, com certeza vendo as outras pessoas trabalhando, as máquinas e vendo alguns protótipos que sempre tem nos laboratórios, as ideias elas vão surgindo. E tem limite de idade no Fab Lab livre? Não. Pode ir desde criança até terceira idade, com certeza está aberto para todo mundo, porque, enfim, é do ser humano criar, imaginar e materializar, então é muito gostoso e aberto. Por exemplo, se eu vou lá e faço um protótipo de alguma coisa, eu devo alguma coisa para o Fab Lab se aquilo for produzido em larga escala, em grande escala? Não. Ele pode, inclusive, prototipar e nada impede de que ele vire um produto depois. Lógico que a gente tenta sempre trabalhar com o open source, então o ideal é que sempre seja disponível, mesmo que isso vire um produto, para que outros cidadãos possam reproduzir. E isso também é uma característica muito forte do movimento maker, né? Ninguém fica segurando o conhecimento ele acaba circulando, mas nada impede da pessoa ir lá, prototipar e depois transformar isso num produto. A única coisa que não pode é produzir dentro do laboratório, mas a parte de prototipagem pode fazer no Fab Lab livre. Aí essa parte de seriação aí teria que ser com uma empresa, enfim, ou na própria residência, dependendo do que for feito. Mas mesmo que ele vá desenvolver 10, 15 protótipos, isso ele pode usar o Fab Lab. Não tem um limite? Qual é o limite de protótipo? Não tem um limite. Se isso realmente for um protótipo, o problema é ele começar a reproduzir a mesma peça. Isso não pode. Então, produção seriada, isso está fora do laboratório, porque isso impede com que outras pessoas utilizem as máquinas. Uma microempresa pode usar isso, né? Sim, exatamente. Mesmo que ela for produzir muito pouco, que sejam 10 peças por mês, ela está repetindo. Então, essa replicação é que a gente não gosta, porque isso impede com que outras pessoas utilizem o equipamento. Mas enquanto está na fase de protótipo, isso é até legal ser dentro do Fab Lab. A gente super incentiva os novos empreendedores. E a ideia tem que ser compartilhada, ele não pode fazer eu quero segredo, isso não existe lá no Fab Lab. O ideal é que seja compartilhado, porque com certeza esse conhecimento que ele adquiriu também veio de outro lugar, então acho que
É um respeito pelo próprio conhecimento que ele circule. E como é que a pessoa fica sabendo dos cursos e pode fazer a inscrição? É só acessar o nosso site, provavelmente vai aparecer aqui embaixo, e aí agendar o uso dessas máquinas. E também, se quiser conhecer o laboratório, tem o endereço de todos os 12 laboratórios e eles podem ir em qualquer um deles, chegar a qualquer momento, eles ficam abertos das 9 da manhã até as 18 horas e sábado também, das 9 às 13. Então é só chegar, conhecer, conversar com os técnicos, eles estão sempre disponíveis para atender. Quando não, eles estão dando cursos, que também é muito bacana, e qualquer pessoa pode se inscrever nos cursos. Tem a grade sempre mensal e aí é só se inscrever. E o curso é diário, é mensal? Como é que é? Quanto tempo dura um curso? A gente tem 3 tipos de curso, de curta, média e longa duração. Então, a gente tem cursos muito rápidos, de 4 horas, que aí a pessoa pode prototipar algo muito simples e já sair de casa, aprender coisas básicas do desenvolvimento, enfim, desenho, tanto 2D quanto 3D. Mas a gente tem também cursos mais longos que a pessoa pode realmente se capacitar. Tá bom, falou muito bem. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.